Boa tarde, eu tô aqui para compartilhar com vocês um milagre de Deus na minha vida, de como Deus curou os meus olhos. Eu tinha 9 meses quando eu tive sarampo. E quando aconteceu isso, eu fiquei cega dos 2 olhos. E aí eu fui internada e fiquei muitos dias internada. E os meus pais falam que os médicos chamaram eles e falaram assim, não, ela não está mamando, ela não vai conseguir sobreviver, que ela não está bem. Então é melhor vocês levarem para casa e ela para morrer em casa, porque aqui nós não temos recursos mais e nós não temos também como fazer ela enxergar de novo. Então eles saíram e foram para casa comigo. E no caminho, meu pai encontrou um amigo dele, o Domingos Garcia, e contou para ele o que estava acontecendo. O Domingos falou, não, vamos tentar levá-la para Goiânia, quem sabe a gente consegue um recurso, quem sabe consegue recuperar os olhos. Então assim eles fizeram. E chegando em Goiânia, né, fui internada lá, conseguiram recuperar a parte dos meus olhos. Meu olho direito conseguiu recuperar boa parte e o olho esquerdo 10%. Daí, então, eu iniciei um tratamento que seriam de mais 5 anos. Durante esses 5 anos, eu tomava injeção, um dia sim, um dia não. E depois disso, os médicos me deram alta, deixaram meus pais bem conscientes que o tratamento ele teria sido importante, mas que depois dos 30 anos eu voltaria a ficar cega dos 2 olhos. Porque havia uma manchinha branca, meio azulada, na menina dos meus olhos. No meu olho esquerdo, principalmente, era uma mancha que ela ficava bem no centro da menina mesmo. Então, às vezes as pessoas conversavam comigo e falavam assim, nossa, você tem uma mancha dentro do olho, o que é? Eu falava, ah, não, tá, tudo bem, é sarampo. E aí, com o decorrer dos anos, eu sempre fiz tratamento nos olhos. Foram 7 vezes que eu procurei os profissionais que faziam tratamento comigo a possibilidade de uma cirurgia. E eles falavam sempre a mesma coisa para mim, seus olhos não podem mexer, porque o sarampo está na 4ª camada do olho, correríamos o risco de seu olho ir à fura, e aí então ficaria mais feio. Então tá bom, eu parei de perguntar pela cirurgia, deixei. Aí depois, quando eu fiz, tinha 30 e poucos anos, chegou uma época que eu não estava enxergando, eu não conseguia ler, eu não conseguia enxergar bem. Na verdade, eu não estava enxergando quase nada. Daí eu comentei com meu esposo, falei, eu acho que chegou a hora de eu ficar cega novamente, né? E aí renovei os treinos que eu sempre fazia, sempre que eu mudava de casa, eu andava na casa toda de olhos fechados, fazendo reconhecimento de casa. Quando eu ia atravessar a rua, eu sempre ouvia a rua primeiro, para depois atravessar, justamente para ir treinando. Então, eu sempre me preparei para essa fase da minha vida, que os médicos diziam que eu iria passar. Tinha um colega meu que me ensinou a andar de bengala, que um colega, ele é cego, e ele me ensinou como que era o procedimento. Então, assim, eu estava preparada. E na época eu comentei com meu esposo, falei, graças a Deus que o meu trabalho, eu posso trabalhar sendo cega, não tem problema nenhum, você me leva e me busca. Tá bom, fiquei tranquila, porque eles falaram que eu ia ficar cega, mas ninguém nunca me falou como seria, se eu ia acordar cega ou se seria um processo gradativo. Então, fiquei esperando. E aí, nessa mesma semana, eu fui em um grupo familiar, né? E daí me deram um versículo para ler. Eu me lembro que o pastor João distribuiu 9 versículos. E peguei o meu, né? E li então. E eu sempre tive comigo assim, as coisas na nossa vida, elas têm propósito. Porque Deus é um Deus de propósitos, né? Então eu pensei assim, poxa, se de 9 versículos me entregaram, o pastor João me entregou esse para eu ler, então Deus quer falar comigo através desse versículo. E quando chegou em casa, então, eu fui ler esse versículo. Ele está em Jeremias
33, 3. E diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então eu falei: Senhor, o que é que o Senhor quer me revelar que está em oculto? O que é que o Senhor está me dizendo com esse versículo? Eu estou aqui para o Senhor falar comigo. O Senhor me revele aquilo que o Senhor quer me revelar. Porque eu acredito que esse versículo ele não chegou até mim por chegar. Eu creio que o Senhor quer falar comigo. E fui dormir. No outro dia, à noite, eu fui fazer o que eu sempre fazia com as minhas filhas, que era o devocional. Porque desde as minhas filhas na barriga, eu sempre li a Bíblia para elas à noite, sempre fiz devocional com elas. Então, eu sentei com ela. Nesse dia, eu esqueci que eu não estava enxergando, que eu não estava conseguindo ler. Nem estava lembrando disso. Sentei com elas na cama e li a Bíblia. Terminei de ler a Bíblia e levantei. Quando eu levantei, eu passei pelo espelho. Aí eu percebi que alguma coisa estava diferente em mim. Aí voltei. Quando eu voltei, eu olhei de novo no espelho, foi que eu vi que eu estava sem óculos. Eu falei: uai, eu tô sem óculos? E aí eu lembrei que eu tinha lido a Bíblia. Eu falei: uai, mas eu não estava enxergando. E eu tô sem óculos, eu li a Bíblia? O que está acontecendo? Aí eu fui, peguei o óculos, coloquei o óculos, eu não enxerguei para ler a Bíblia. Eu falei: uai, é isso que Deus queria me revelar. Eu fui curada. E eu louvo a Deus porque foi bem na época em que era para eu ficar cega dos meus olhos novamente. E Jesus me curou. E eu não sabia porque eu não orava por isso. Eu não pedia isso para o Senhor. Eu sempre tive isso como uma coisa assim tão certa na minha vida. Eu me preparei tanto a vida toda para ser cega depois dos 30, que eu não pensava na possibilidade de falar assim: eu vou orar para que isso não aconteça. Na verdade, eu nunca tinha pensado nisso, de orar por isso. Só que aí eu voltei lá no espelho e percebi que a mancha que tinha nos meus olhos, ela tinha sido colocada meio que do lado. Ela não estava mais na menina dos meus olhos. Então, a partir daquele momento, eu falei: glória a Deus, eu tô curada. Aí às vezes alguém pode falar assim: ah, mas você está de óculos, dizendo que foi curada dos olhos. Eu fui curada de sarampo. Eu uso óculos hoje porque meu pai e minha mãe tinham astigmatismo e miopia. Então é uma herança genética. Eu uso óculos, meus irmãos usam óculos também. Então, na verdade, não tem nada a ver com sarampo. O sarampo era o que aconteceu na minha vida, que foi para a honra e glória do Senhor, para testemunho, para que eu estivesse aqui hoje, para dizer para vocês que Deus, ele se importa conosco. E eu me lembro que depois que Deus efetuou essa cura nos meus olhos, eu vi um programa de televisão em que tinham várias pessoas cegas, eram de sarampo, e elas tinham passado a vida toda cega e continuavam cegas, e provavelmente até hoje elas continuam cegas. E aí eu chorei muito nesse dia, por quase 2 horas, porque eu vendo aquelas pessoas como elas viviam totalmente cegas os 2 olhos, acometidas de sarampo. E aí eu percebi assim, falei: mas o Senhor me curou, o Senhor podia ter curado todas essas pessoas, porque se eram 15, eram 13 que eram de sarampo, mais ou menos isso, essa proporção. Então eu falei: o Senhor poderia ter curado essas 13 pessoas, e Ele não curou, e Ele me curou sem que eu tivesse pedido para Ele. Mas não tem nada de diferente entre eu e aquelas pessoas. A diferença foi que o Senhor quis me curar para testemunho, para honra e glória do nome dEle. É isso. E assim, eu quero deixar esse testemunho para vocês, para edificação da fé. Eu quero deixar um versículo também aqui em Salmos, que diz, Salmo 37, 3, 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O Deus Senhor está dizendo para nós, me obedeça, que do resto eu cuido. E eu chorei muito, muito naquele dia, naquelas 2 horas, mas foi por gratidão a Deus. Então nós devemos ser gratos. Eu sei que Ele me curou para que eu estivesse aqui hoje, para testemunhar, para dizer para vocês que Ele é Deus Todo-Poderoso e para dizer para vocês e para mim também, nós temos que obedecer ao Senhor, porque enquanto nós obedecemos, Ele cuida de nós. Tá? Então que o Senhor nos abençoe e continue nos protegendo, cuidando de nós.